Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, aos que nos assistem e aos que irão nos ouvir. Estamos entrando nessa semana, na segunda quinzena já de novembro, hoje dia 14, e eu tive o privilégio de acompanhar o nosso secretário de Educação em algumas reuniões. Eu, em algumas escolas do meio rural, escolas onde a gente trabalha o programa Semeando, reuniões que ele está fazendo a pedido da administração, do prefeito, do vice, para ouvir da comunidade, principalmente dos pais, sobre uma intenção do nosso poder executivo. Em algumas dessas reuniões tivemos alguns colegas participando, então, né? Sobre uniforme escolar. A gente que conhece, ouve muito falar aqui das coisas boas dos municípios vizinhos, a gente também que conhece o andamento de alguns projetos em municípios vizinhos sabe que isso existe. Aqui, até então, ninguém teve essa iniciativa de proporcionar aos alunos da rede pública municipal uniforme escolar. Camisetas, 2 camisetas, bermuda, casaco e calça de abrigo para os alunos. E tive então a felicidade de acompanhar, de ver, de ouvir e alguns pronunciamentos assim, demonstrando contentamento dos pais com relação a essa iniciativa. Essa iniciativa, a necessidade para se concretizar de um projeto de lei aqui a essa casa, autorizando, que deve dar entrada aí nos primeiros dias. E nós vamos ter, sim, então, provavelmente, pelo que eu não fui em muitas reuniões, né? Fui só nas escolas do interior, mas sei que também nas escolas da cidade houve mesmo contentamento e a mesma manifestação. E também nessa reunião o secretário abordou um outro projeto que também está pintando aí, que é o Bolsa Juventude, Bolsa Jovem Estudante, Jovem Rural, o nome até não olhei ainda no projeto, ele não entrou aqui, mas a gente tem trabalhado junto com o nosso secretário Oswaldir, junto com a administração, para que isso vire realidade, né? Os alunos do programa Semeando Educação e Saúde na Agricultura Familiar terão, a partir do momento da aprovação desse projeto, então, a partir do ano que vem, o projeto deve ser aprovado ainda nesse ano, uma bolsa do 6º, 7º, 8º e 9º ano para desenvolver o seu projeto técnico, o projeto que vai ser trabalhado por nós lá a nível de programa Semeando, na sua propriedade, né, de 10, 15, 18 e 20 URMs por mês, por aluno durante 10 meses. Então, isso também foi colocado, foi explanado pelo secretário nessas reuniões, para ouvir de cada pai o que pensa sobre essa situação. Colega Nader aí gostaria de fazer uma manifestação. Obrigado, colega Jair. Com relação então ao que o senhor expôs agora, eu primeiro quero parabenizar o seu trabalho no projeto Semeando. Eu acho que eu me recordo quando no meu primeiro mandato de vereador nós veio para essa casa o projeto para fechar lá na Romana, naquele momento eu fui contra o fechamento, mas sempre tive a mesma posição. Eu acho que depois, então, quando abriu a escola ali em Bela Vista,
acredito que não faria mais sentido uma escola tão perto da outra e com uma estrutura bem melhor. Mas eu acredito que a escola do campo, ela sou contra o fechamento, mas desde que ela tenha um algo a mais. Se é para a escola do campo ser igual à escola da cidade, ela praticamente não se justifica. Então, acho que a administração está de parabéns, o projeto Semeando, o secretário Oswaldir Urnal, por essa colocação dessa bolsa, porque se a gente quer que as crianças fiquem na escola rural, fiquem no interior, a gente tem que dar incentivo. Não adianta também tu querer que as pessoas permaneçam no campo, permaneçam no interior trabalhando, se tu não der as condições. Eu acho que nós temos que cuidar como vereadores, fiscalizando, que isso seja executado e que as crianças tenham realmente um turno inverso, que tenham algo a mais que os motive a ficar no campo. Participei junto com o senhor, foi bom ouvir o senhor explanando a questão do semeando, de como se trabalha então nessas reuniões. E eu sempre fui favorável, desde quando eu era professor, de uniforme. Eu acho que o uniforme, ele padroniza, ele facilita para os pais, não tem aquela briga, aquela questão de que roupa vai para a escola. Todo mundo vai para a escola para estudar e não é um desfile de moda nem nada. Eu acho que está de parabéns a administração, então, por colocar à disposição dos alunos da rede pública, mais uma vez a rede pública mostrando a que vem e o valor de um estudo de qualidade na rede pública. Seria isso minha parte, obrigado. Obrigado pela colaboração, salientar que esse então é um projeto, vai dar entrada aqui, que o município irá bancar o uniforme, né? Se algum pai quiser comprar algo a mais, vai poder fazer, mas a gratuidade do uniforme ele vai ser concedida a partir então da aprovação do projeto. E isso tudo vem para comprovar o esforço que o poder público municipal, que a administração municipal faz para tentar reverter uma tendência que, se não conseguida, vai acabar inviabilizando as escolas do meio rural. Nós temos hoje, não posso precisar o número exato, mas nós temos próximo a uma centena de alunos do interior estudando na cidade. Erro anterior, erro nosso até agora também, onde o transporte para esses alunos não está contemplando o transporte a eles ir até uma escola do meio rural. Isso não se admite. Então, a nossa prioridade tem que ser para quem reside no interior estudar no meio rural. Porque se tu trabalhar com tudo aquilo que nós estamos oferecendo, programa Semeando, bolsa de estudo, todo o trabalho forte, focado ao meio rural, tu ainda tem dificuldade, aqueles que vêm direto para estudar numa escola urbana, tem sim uma tendência muito grande de não retornar a ser agricultor na sua vida adulta. Então, esse é o propósito, a gente cumpre com aquilo que se propôs na política e de hora em diante, a partir das aprovações que vamos ter, com certeza, acreditamos que a maioria pensa assim, um trabalho muito grande para tentar reverter essa realidade de empreendimentos econômicos no meio rural terem problema por falta de sucessão rural. E aí, falando dos projetos aqui aprovados nessa casa, nós temos um número significativo de projetos relacionados ao setor da agricultura. Isso eu deixei claro já em alguns momentos aqui. No trabalho do setor público, nós temos a necessidade de ter uma lei para que autorize nós a fazer determinado serviço ou determinado benefício para o agricultor. Se não tiver a lei, tu não pode fazer o serviço. Então, essa é a primeira questão. E a segunda questão é a disponibilidade orçamentária. Então, nós temos, assim, lá quando
quando foi assumido a administração municipal, eu lembro, o colega Marcelo era o secretário, foram elencados, se eu não me engano, 32 projetos para serem trabalhados durante a gestão, olhando aquilo que constava no programa de governo da administração Arley IP. E não entrou ainda aqui nessa casa 32 projetos, nem todos os projetos precisam ser projetos de lei legislativa, lei aprovada pela casa, né? Alguns não têm essa necessidade. Mas a maioria do que precisa, falta, então, ainda eu estive fazendo um levantamento, se eu não me engano, 6 projetos a serem encaminhados ainda, que possivelmente serão feitos o ano que vem, para nós termos a legislação que nós precisamos para trabalhar. Os projetos têm. E com relação à implantação dos projetos, aquilo que está acontecendo, lógico que talvez algumas atividades, alguns produtores inscritos não tenham recebido o serviço ainda no tempo que gostariam de fazer. Mas eu vou citar aqui que o projeto que nesse mês de outubro nós aprovamos então nessa casa lá no ano passado, projeto de melhoramento genético do rebanho leiteiro. Projeto bem discutido, até criticado por alguns, ou até por muitos, porque é um projeto muito técnico, olhando muito a questão técnica da propriedade. Nesse mês de outubro, completou um ano, então, em que os produtores conseguiram os benefícios. Muitos produtores tiveram que se adaptar, ou adaptar o trabalho na inseminação, no melhoramento genético na propriedade, conseguir acasalamento genético e tudo mais. Então, tiveram essa dificuldade, mas é o caminho. E nesse mês de outubro, nós tivemos, então, contemplado, fechando o ano, 2.132 animais ou doses na inseminação artificial. R$ 85.514. Isso representa mais de 30% do rebanho bovino leiteiro apto para ser inseminado no município. É pouco? Olha, pela situação técnica, é bastante. E a gente vislumbra, eu já concluo, senhor presidente, a gente vislumbra um aumento significativo para o próximo ano. Por quê? Porque muitos não estavam preparados para esse projeto e que vão estar. Acreditamos que já no próximo ano, mais da metade do rebanho vai estar sendo contemplado com esses recursos. E os que não estarão é porque não têm o interesse, então, de trabalhar com acasalamento genético. Muito obrigado. Desculpa passar um pouco do tempo, seria isso para hoje. Muito bem, vereador Jair Locatelli. Após suas colocações, então, o próximo vereador, vereador Nader.